Lá. Gente, tudo Oi, bem? Cá. Oi, calma aí. Deixa eu só. Meu computador, eu não consegui começar do meu computador, então Eu eu tô nem no meu celular. tento. Só um momentinho pra gente começar a nossa live. Vai apresentando a nossa live enquanto eu me posiciono aqui, pronto. Mas eu tô torta, né? Não tô igual você. Agora você tá. Agora tá certo. Ó, eu tô com um peludo aqui, minha companhia, que é o Tá. Maui. Então, se tiver algum latido, alguma coisa, é o Maui aqui comigo. Né, mamãe? E eu tô sem nenhum cachorro, eu deixei todos lá embaixo. Que a última live que eu dei com o cachorro atrapalhou. Ele começa a É. latir. Ah, primeiro eu tô muito feliz de estar aqui Sim, conversando com você, dessa troca, né? sim. Você contribui tanto comigo, com todos os seus ensinamentos, que, nossa, poder contribuir com alguma coisa é um prazer, assim. Fico bem feliz. Então, tô aqui com a Lê, com a Carol. Quem não me conhece, eu trabalho com consciência. Eu quero um minuto, Ale. Fica um Uhum, minuto aí. Um minuto que eu vou precisar pedir pra. Tem um aspirador passando aqui que não tá funcionando. Eu tô tá, distraindo. Um minuto. tá. Quietinho, mamãe. Mamãe. Então, pronto. Bem-vindos para a live mais original, que perdemos metade das pessoas que estavam assistindo a gente, mas agora a gente começa. Oficialmente estava um barulho do aspirador, tava assim, putz, eu vou sair, vou lá pedir para desligar. Que mais é Sim. possível? Então vamos lá, respirar, Hum. relaxar. Nossa live, eu e a Lê, corpo e consciência. Relaxar, baixar as barreiras. Isso. Eu convidei a Lê para fazer essa live. Um dia eu tive assim um insight, eu falei, putz, podia chamar alguém que eu curto muito, que trabalha com corpo, né? Que tem essa facilidade com o corpo, né? E que Uhum, honra o corpo, para uhum. a gente bater um papo sobre consciência e o corpo. Que eu passei Sim. pelo meu processo, né? Uhum, E de muitos anos que eu estou nessa jornada, que alguns chamam de espiritual, hoje em dia eu chamo de consciência, e no começo eu deixei o corpo, e hoje em uhum. dia eu incluo o corpo. E a Lê, ela vai contar como foi o movimento dela, e a Lê, ela é professora de yoga, nutricionista, é isso? Isso. Mãe, artista, conta. Professora de musculação. Eu comecei a minha jornada no corpo, acho que com a musculação, né? Na verdade. Quando eu tinha uns 14 anos, já tinha tido algumas perdas na vida e tal, e aí usei essa musculação para me fortalecer, sabe? Eu sabia que eu aprendi as coisas através do corpo. Então, acho que o nosso processo foi o contrário, né? Para mim, foi sempre tudo muito corporal. E aí, lá pelos 30 eu falei, nossa, como esse corpo tá rígido, né? Como o meu corpo era rígido e eu era rígida assim na vida, em tudo. E aí eu fui para yoga, daí eu comecei a estudar yoga. E aí a yoga, eu entrei na yoga para aprender pelo corpo, para aprender a flexibilidade. Aí foi um caminho que eu aprendi muito mais do que isso, óbvio, porque yoga não é corpo, né? A gente usa o corpo para acessar a mente. Então, é através do corpo, é através dos asanas, da concentração, da respiração, que a gente acessa diminuir esse fluxo da mente. Então, eu trabalho com o corpo, o meu, desde muito cedo, e Uhum. com o público, como personal e professora de yoga e nutricionista, há mais de 20 anos. Né? Então, eu percebo o quanto o corpo é uma expressão de tudo, né? Eu falei outro dia para as minhas alunas assim, se você olhar hoje no rosto de alguém mais velho, por exemplo, que nunca usou alguma intervenção dermatológica, né? Você vai ver que tem naquela pessoa
a emoção base dela, né? Então, assim, aquele friso aqui, né, que é uma pessoa preocupada, aquela boca mais assim, que é a pessoa que a emoção de base é a tristeza. Muitas das vivências da pessoa ficou no corpo, e ficou na expressão corporal e na expressão facial dela, a forma como ela anda, enfim. Porque a emoção, ela é do corpo, né? Então, na psicologia fala que assim, a emoção é uma habilidade do corpo. Então, primeiro a gente sente a emoção no corpo. Depois, em milissegundos, ela é interpretada pela mente e vira um pensamento. E é muito isso, né? Aquela expressão antiga, sabe? Que falavam assim, ah, eu tô com borboletas no estômago, nossa, meu estômago revirou, a mão suou. A emoção, ela tá no corpo, né? Então, E assim, na consciência a gente fala que emoção é emotion, energy in motion, que é energia em movimento. E aí, qual energia que você está parando aí, né? Que exato, está te deixando tensa, né? Qual o movimento que você está tentando controlar ou parando, que está carregando o seu campo, né? Que você está. exatamente. E aí, como você falou, e que fica na expressão física, né? É tão engraçado que eu viajei com um grupo ano passado, você falou isso, eu lembrei disso com pessoas do mundo todo, fui fazer um retiro no Canadá com baleias. E eram várias mulheres de 60, 70, tinha algumas de 50 anos que nunca tiveram nenhuma intervenção estética. Tinha uma só, uma americana, que tinha muita intervenção estética. E a minha amiga até ria, falou assim, essa dá pra ver que ela fez plástica. Todas as outras não. Então você via isso que você falou, todas. Eu até tô com um filtro, que eu fui na dermatologista hoje, então eu tô com umas bolinhas aqui. Então eu pus um belo filtro cor-de-rosa. Mas essas mulheres, a gente não está acostumado também a ver aqui, né, no Brasil, em São Paulo, até as pessoas de diferentes classes sociais, elas vão no dermatologista. Outro dia, a minha Uhum. cozinheira, ela veio com boca. Eu achei muito fofo. Eu Sim, falei, é engraçado, porque as pessoas estão na busca de algo para adicionar ao corpo. E nessa viagem, foi bem chocante que a maioria das pessoas não tinham nada estético, assim, não tinham nenhuma intervenção. E para mim foi, primeiro momento foi um choque até. Eu falei, nossa, o que que aconteceu aqui? E aí eu falei, uau, eu tô me relacionando com pessoas nas quais eu consigo ver tudo estampado no corpo delas, né? Na face delas, né? Olha que interessante. Agora, não só eu estou acessando o campo delas, que é uma capacidade minha, né? De muito trabalho que eu fiz, né? Com consciência, muitos cursos, e da minha capacidade mesmo bem desenvolvida, como eu estou acessando o corpo. Todas as expressões que estão paradas lá que a gente não aprende a ver mais, né? A gente não tem esse acesso sim. pelo E o momento que a corpo, o gente está. físico também, a postura. Então, assim, por exemplo, às vezes chega uma aluna para mim, aí eu faço o primeiro exercício com ela, eu trabalho com LPO, que é uma técnica de levantamento de peso olímpico, para ver o alinhamento da estrutura interna. Então, a sua sustentação. E aí você põe uma barra aqui, a pessoa tá assim, ó. Você vê a vivência da pessoa. A gente tem uma amiga, né, que é dermatologista, e daí eu falo, Marcela, você fez um procedimento X, né? Você ficou trabalhando nisso ontem. Fiquei, porque ela ficou torta. Dá pra ver no corpo. Então, assim, o corpo, ele tá trazendo o tempo inteiro a informação das Todas as vivências. informações, sim. Todas. Só que o problema que eu trabalho isso na minha aula de yoga é habilitar o sentir e o perceber, né? Porque assim, a gente faz tudo para não sentir. A gente não quer sentir a dor de cabeça, toma um remédio. A gente não quer sentir um desconforto, não quer sentir o que o corpo está dizendo e vai anulando esse sentir, sabe? O E o tempo inteiro. sentir é no corpo. No Brasil, no português, as pessoas têm uma misapplication, uma maneira errônea de. Eu só estou entrando que você está falando, tudo tem muita energia, então eu vou Sim. entrando para a Uhum, gente abrir mais. Essa coisa do sentir, o sentir é no corpo. uhum, Quem sente é o corpo, mas a gente aprendeu, tudo a gente quer sentir, né? Então a gente está sentindo a realidade ao invés de perceber a realidade, né? De uhum. observar, a gente está trazendo tudo para a sensação. Tem essa coisa no português e no brasileiro, talvez no mundo todo tem isso, mas nos Estados Unidos, quando você fala feeling, a Uhum, pessoa sabe que o feeling, o feel, é algo do corpo. Então tem essa uhum. coisa também que eu acho interessante. Eu já tive várias discussões sobre isso com pessoas espiritualizadas, de consciência, como é diferente as palavras e a O energia. Então, significado. o significado e como a gente trouxe esse sentir que você falou do corpo, que as pessoas não querem sentir a dor. E a dor é uma informação, né? Sim, Toda dor é uma informação. Quando você está com dor de cabeça, o que o teu corpo está te informando? Mas você exatamente. pode E estar daí a gente presente. logo apaga, né? Ah, não, não vou sentir. E daí não dá a menor, assim, menor atenção a esse recado, sabe?
E vai passando. Eu até brinco de que a gente é como se fosse um carro, sabe o painel de um carro que às vezes acende uma luz e daí você olha aquela luz e fala, ah, tá, dane-se, você ignora aquela luz e toca o barco. De repente o carro para, né? A luz estava te falando. Mas você não leu o manual, porque as pessoas não se conectam com esse manual, né? Hoje, o que eu tô sentindo? Nossa, tem uma coisa ali, tem uma coisa aqui. A gente é capaz de sentir tudo, tudo. Basta a gente fazer esse caminho neural, sabe? A gente é capaz de sentir a bexiga, o útero, o intestino. A gente é capaz de mobilizar os dedos do pé igual da De mão. novo, sentir com o corpo. A gente não está falando. Até os estímulos externos todos a gente tem a capacidade de sentir com o corpo. Se vai mudar o tempo, tá Sim. tendo um fogo em algum lugar, se vai vir um terremoto. A gente tem essa capacidade, o que você está falando, essa capacidade neural de todas as informações no corpo. Mas quão Uhum. presente a gente está com o nosso É, corpo, né? sim. Para a gente poder sentir. E quando você fala isso do remédio, como que a gente está acostumado a anestesiar tudo, né? Não só a Isso. nossa consciência, não estando presente com tudo na nossa vida, como que a gente não escolhe estar presente na nossa vida, e aí a gente vai anestesiando tudo, ou querendo ver só algumas partes da nossa vida, com o que você está falando, com o corpo, né? Como a gente está acostumado a anestesiar. Se a gente tem qualquer dor, a gente já quer um analgésico, né? A gente quer sair da dor. E quanto que a gente realmente fica presente para fazer uma pergunta, corpo, o que você está me mostrando? Sim. Corpo, o que é isso de verdade, né? O que é isso que você está me mostrando com essa dor? Exato. É bem Exatamente. interessante isso, E né? essa, quando a gente fala que a emoção é uma habilidade do corpo, né? Quando a gente não expressa essa emoção também, o que a gente está fazendo é reter aquilo que você falou no começo de que ela para, porque a emoção precisa Energia ser em colocada para movimento. fora. Exato. E a gente foi também educado, pelo menos no Brasil, há alguns anos atrás, a gente era educado a não verbalizar, a não mostrar nossas emoções. Era aquela frase do engole o choro, sabe assim? E aí a gente foi aprendendo a E é engolir. a energia, que para mim emoção é energy in motion, é uma energia em movimento, que tem pessoas que fazem disso algo muito grandioso, que é o que você está falando, Uhum, é muito bom. Que é, a pessoa engoliu, então ela não deixou essa energia daquilo que ela está presente, que não está agradável, passar. E aí exato. ela absorveu aquilo, essa emoção, e ela carregou provavelmente em algum órgão, em algum lugar, que está criando alguma doença depois, né? Ou algum não movimento no corpo também, né? Exatamente. E por isso que você vê, de novo, as pessoas mais velhas são uma forma de fazer o paralelo, que elas vão ficando rígidas, né? As articulações, além também da ausência do movimento, mas vão ficando rígidas, vai andando, se arrastando, os ombrinhos vão curvando, vai trazendo toda essa bagagem emocional, toda essa vivência das emoções e das coisas que vão acontecer na vida, fica no Uhum. corpo, fica impressa, né? O que a E não gente libera. trabalha é desbloqueio. Então, assim, tem várias práticas de yoga que a gente trabalha exatamente os desbloqueios. Então, a gente vai no lugar da sensação, fica presente com aquilo, porque isso é uma dos treinamentos da yoga, é ficar presente, né? Ter atenção plena. Tô presente com aquilo e aí aquilo eu consigo liberar, né? Assim. Eu tô fazendo um negócio muito legal, chama Functional Range System. Já ouviu falar? Não. Que é com as articulações. Uhum. É incrível, que é tudo com as articulações. No meu corpo tá muito feliz. E a Uhum. gente vai movimentando as articulações lentamente. É Uhum. incrível. A escápula, todo o corpo. E toda essa carga vai sendo liberada. Então você Sim. sai de lá, parece. Uau, minha energia, assim, eu fico no auge de energia, parece que tá tudo liberado, tudo que tá parado no meu corpo vai liberado. E provavelmente essa deve ser algo similar que você tem quando você faz yoga, né? Que você abre o É, seu canal, né? tem Que tem várias é uma maneiras várias. de Cada chegar uma nisso, né? linguagem, né? Cada uma Tem tem uma. uma técnica do yoga que chama Pavana Muttasana. É uma técnica em si, que é exatamente mobilidade articular, mexer, porque cada pontinha aqui é uma articulação. Então, às vezes a gente mexe aqui, ó, duro, mas não mexeu a articulação dos dedos. E a articulação, ela só se alimenta quando ela move com o Uhum, movimento. Uma articulação que vai parada, não entra o líquido sinovial para alimentar ela. isso. Então é só mobilizar a articulação e isso gera fluxo, né? Que a vida, tudo é fluxo, precisa de movimento. E aí libera, vai liberando, libera até remédio, né? Muitas medicações ficam acumuladas em articulação, fica presa. E se não movimenta a articulação,
vai enrijecendo, né? Vai ficando aquela gota, sabe? A famosa Uhum. gota. É uma rigidez. Opa, caiu. Sim, e é bem isso mesmo que a gente trabalha lá. Sorry, eu mexi aqui que eu tô com filtro, que eu fui no dermatologista hoje, eu tô meio cor-de-rosa, mas eu quis tirar meu filtro que eu tava muito cor-de-rosa. Prefiro ficar meio cor-de-rosa natural do que meu cor-de-rosa com filtro. É bem isso mesmo, é esse líquido mesmo que a gente movimenta. E quanta coisa tá parada nos líquidos do nosso corpo, né? É, tem muita gente que fala, eu tô gripado, eu tô doente, quando faz algum curso de consciência, faz alguma coisa além do usual, que acessa a consciência, que vai liberar algo que está parado no corpo, depois tem sintomas de gripe, eu fico uma semana de cama e falo, nossa, mas eu fiquei super doente, eu não tô bem. Quanto que, na verdade, você está liberando esse líquido que você falou, algo que está parado lá, e outros líquidos, que o nosso corpo, a maior parte é líquido, está movimentando todos esses líquidos e liberando essa carga que está depositada lá de inconsciência. E quanto essa inconsciência sendo liberada é muitas vezes muco, né? É uma gripe, é espirro, é lágrimas, né? Tem muita coisa assim, né? Bem interessante isso. É um enjoo, né? É um mal-estar, tipo, Tá tem. muita coisa parada no seu intestino, né? Hoje em dia também tem essa coisa, tudo é o intestino. Para mim sempre Sim, foi tudo o intestino, né? sim. Mas agora tá comprovado cientificamente, né? Porque eu acho que a grande mudança no viés de medicina, enfim, da coisa tangível, é que antes se segmentava tudo, né? Tu só cuidava do cérebro, eu só cuidava de uma. Agora existe a medicina integrativa que integra, que é de fato o que é o ser, né? O que a gente acredita, o que a gente trabalha, é um ser integral. Não é só uma Isso. mente, não é só um intestino, é Holístico, tudo. né? Porque tudo Totalidade, né? tá conversando o Isso. tempo todo, como tá conversando com a energia, como conversa quando a gente expande a consciência, mas isso só acontece quando a gente está presente, quando a gente quer, né? Quando a gente escolhe sair desse lugar que é viver assim no automático, indo, né, como se fosse um passageiro, Sim. não é? Então, quanto o nosso corpo está sempre falando com a gente, né? Eu passei por muito processo, a gente falou no começo, que a gente vem de lugares diferentes, eu e a Lê, né? A Lê, ela foi pro corpo, e aí ela acessou a consciência e tá indo no movimento espiritual de consciência, e aí hoje em dia a gente faz muitas coisas juntas. E eu fui pro lado da espiritualidade, da consciência completamente. Eu deixei o corpo muito. Teve época que eu não conseguia nem fazer reflexo no meu cabelo. Era ginásio, eu caminhava porque eu gostava de caminhar, porque tinha aquela obrigação de fazer algum exercício, mas meio corpo estava me atrapalhando. E aí chegou um momento do meu processo, há alguns anos, não fazem tantos anos, que mudou minha alimentação. Eu era vegana, eu passei por vários processos que eu também não escutava meu corpo, né? Eu fazia o que eu achava que era o certo, mas não ouvia meu corpo. E aí eu passei por vários processos até que agora eu tô numa fase que eu tô completamente honrando meu corpo. Tanto que ontem eu fui gravar podcast 8 da manhã, minha amiga veio me buscar 6h45, eu já tava de cabelo lavado esperando a minha aula começar, dessa que eu te falei, que é de articulações, que é incrível, Functional Range System, pra fazer minha aula às 7h15 da manhã. Isso é um milagre. Eu não, quando que eu faria 5 graus, 7h15 da manhã, uma aula? E eu falei pra ela, quem tá aqui é meu corpo que fez a Carol vir. Sim, Meu corpo. Eu porque ele pediu, incluí o né? meu corpo. Meu corpo tá amando. Eu Sim. fico feliz o dia inteiro, o meu corpo. Quanto que a gente. Eu acho que um dos pulos do gato é que eu vou entrando que você vai trazendo energia, e é muito dessa Uhum. energia do corpo, e é um convite para as pessoas que estão aqui, que estão ouvindo, e que vão ouvir depois. Quanto que a gente sempre procurou fora, né? O alquimista, né? Ele procurou fora o que estava dentro dele, né? A gente vai muito para fora, só que o templo, tudo, o sagrado está aqui na gente. Quanto que. E não é só o corpo também, né? E tá tudo bem, tem pessoas que vão se dedicar só ao corpo, mas esse abraço, né? Essa comunhão entre corpo e o seu ser, você poder honrar tudo, né? E, inclusive, essa presença da consciência, não só do corpo. Uhum. Você está consciente com o seu corpo, presente com o seu corpo, ouvindo o seu corpo, você está consciente com o seu ser, né? Eu acho que não tem como separar isso muito, né? Com mais consciente eu me tornei, mais consciente do meu corpo eu me tornei. E quanto mais consciente eu me torno, mais eu não consigo mais deixar meu corpo. Eu acho que eu fui ocupando mais espaço nessa neuroplasticidade do meu ser, sabe? Uhum. No qual tudo é incluso. E quanto mais consciente a gente é do corpo, mais a gente consegue abrir a consciência para esse lugar sutil, para esse lugar que não é tão tangível,
Também é difícil não estar encarnado, porque a gente está encarnado, porque a gente É, vive mas dentro muita de um gente não quer corpo. estar encarnado, né? É, Embodied, né? Em inglês chama embodied, que é no corpo. In the exato. body. Em inglês é in body, no corpo, né? E muita gente não quer estar no corpo. Eu tive várias professoras ao longo do meu caminho de espiritualidade que detestavam o corpo, que detestavam ter um corpo. E chegou uma hora que pra mim não fazia mais sentido. Como que eu aprendo essa pessoa? E aí você via que nessas pessoas não tinha uma felicidade verdadeira. Porque como elas conseguiam estar verdadeiramente felizes e gratas de estar aqui se elas não gostavam do corpo delas, que é o veículo, é a maneira com que elas funcionam nessa realidade, né? E a maneira certa, diz a minha professora de yoga que a gente veio com o corpo, com a mente, com a família perfeita para viver essa vida. Essa vida na Terra é perfeito. Você tinha que ser a Carol com esse corpo, com essa mente dentro desse contexto familiar. É isso. E, nossa, então vamos viver dentro desse contexto da melhor forma possível. E existem tantas formas, e é muito louco que hoje em dia a gente sabe que não tem limite de tempo, entende? Se uma pessoa mais velha quer buscar o corpo com 50, 60, 70 anos, tá tudo certo, é possível. O corpo, ele consegue, né? Basta você dar as ferramentas certas. E aí ele vai, Sim. entende? Então E, eu acho que e eu tenho lido muito sobre alimentação também, sobre sim. comida ultraprocessada. Essa coisa Uhum. da comida ultraprocessada, né? Quanto que a gente está adoecendo, né? Como sociedade, né, nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Brasil, né? O Brasil no momento que tirou arroz, feijão. Eu sei que a gente está entrando em várias coisas, mas aqui com você eu consigo acessar tudo isso, que você faz tudo isso. Então eu Sim. vou trazendo tudo que está no teu campo, assim, dá pra gente abrir essa energia. No Brasil não tinha obesidade escolar, era muito baixa. Até o momento que começaram eles tiraram por um período arroz e feijão da merenda escolar e começa a ter obesidade. Agora eles voltaram, se eu não me engano. Eu li que voltaram o arroz e o feijão, o básico. Quanto que está acontecendo tudo isso? A gente está buscando o ultraprocessado, o artificial, em muitas coisas da nossa vida, não só para o nosso corpo, mas para várias outras coisas também, né? Essa Sim. felicidade rápida, o artificial, o caminho curto, de muita coisa ao invés do que é O verdadeiro, que é básico. natural, né? Do simples, né? Eu, Exato. E que também tem grandes indústrias por trás, né? É difícil, a alimentação tem grandes indústrias por trás. Quando eu fiz estágio em nutrição, ia nas merendas escolares e eles vendiam, eles compravam, porque tinha lobby de indústria e tal, eram umas latas de molho de tomate com macarrão. E aí tiraram o arroz e feijão, porque a lata com molho de tomate era mais barata. E às vezes era a única refeição daquela criança no dia. E cadê, né? Não tinha nutriente, enfim. Então, essa indústria que foi colocando, foi convencendo a gente de que os alimentos processados são mais rápidos, para uma vida mais prática, para você trabalhar mais, que seria saudável, porque vendia uma etiqueta do saudável, né? é, Mas um monte de coisa era comprado, a é. margarina, né? A margarina é um plástico derretido e usava margarina até 10, Terrível, 15 anos sem atrás. sintético, foi depois da Segunda Guerra Mundial que foi desenvolvido. É, E é era, uma tinha o loucura. selo da Sociedade Não, Brasileira de que fazia Cardiologia. bem isso, a margarina. Sim, na minha casa, os funcionários outro É, dia tava todo mundo comendo margarina. Eu desci lá e falei, gente, acabou a margarina, por favor. Não, mas dona Carol, não sei o que, faz bem pra você. Eu falei, que bem pra Becel? Que Becel, o é quê? do céu. Que Era tipo, Becel? consuma todo dia, você vai garantir uma saúde Porque você não vai ter cardiovascular. Oi? colesterol. É, Então, exato, mas é uma insanidade, né? e É, é uma intoxicação, é né? uma E quanto intoxicação, sim. disso fica parado no corpo? Porque É. daí também come essas coisas rápidas, né? Práticas, rápidas, aquilo para no corpo, também não se movimenta, enfim. No Japão, nas escolas, não tem nenhuma comida ultraprocessada. Todas as comidas no Japão, nas escolas, são produzidas do zero. Do zero é que eu digo, com insumo natural, e de lá eles produzem o alimento, né? Então, uma Sim, salada, um feijão, um arroz. as sopas, tudo, é tudo do zero. É tudo, você tem o arroz e de lá você começa. Você não tem algo que você, não tem nada para desembalar, né? Que incrível. Corte menos e desembale mais. É, Não, é, desembale menos e corte mais. é. Aí tem É, gente falando do agro. A gente entrou em vários assuntos, gente. A gente tá, consciência com. Carol junto com nutricionista e yogi e um monte de coisa. A gente vai para mil lugares. E sim, essa coisa do yogi, Ale, que veio essa energia do yogi aqui? O que é o isso? que, Um yogi? o, Que tem o umas que, que é pessoas que um se yoga? denominam yogis. É.
Na verdade, assim, são pessoas, vai, que já passaram por um grau alto de evolução, de consciência, enfim, e se colocam, assim, é tipo Mas uns gurus também, sabe? é um título autodenominado, que eu conheço uma menina que ela se diz que ela é uma yogi. E eu É porque conheço. na É um... cultura da yoga, a gente chama quem pratica yoga de um yogi e uma yogini, né? Então, assim, a mulher e o homem que praticam, ou que são professores, enfim. Mas não sei, Alessandra, eu não gosto desses títulos, sabe assim? Eu acho que assim, o Uhum, que você faz, você pratica na vida, o que você pode contribuir com o outro, né? Estudando, indo a fundo disso e praticando, sem o título, né? Não sei se uhum, eu lido bem com títulos, entende? assim. Mas sim, seria algo que pratica há muitos anos, que já tem Entendi, é uma isso que quer dizer, espiritualidade. tá? Eu sempre tive curiosidade, porque eu via uma pessoa se denominando yogis, e eu achei interessante, eu queria perguntar, mas eu entendi, você me mostrou uma energia por trás disso, interessante. Um título, né? Assim, que E tudo, que, assim, nem vou entrar em polêmicas da yoga que tem no seu campo é pra gente entrar. Seu exato. campo tá, eu acessei aí, mas não vamos entrar. Mas é isso, é que tem bastante coisa, né? Tem essa coisa da alimentação, essa coisa do corpo, né? E eu acho que tudo isso é ouvir o seu corpo, né? E quanta energia também, e quanta emoção, e quanta energia e movimento tem aí pra passar pelo seu corpo que não tá passando, né? E, e como você pode acessar isso? É, também tem isso. Hoje em dia, muitas vezes, eu só libero realmente completamente alguma coisa quando eu incluo o corpo. Agora eu estava Uhum. numa classe em Viena que era 3 dias de corpus avançado, que era de desprogramação de um monte de coisa no corpo. Tinha algo específico que tava anos trabalhando, 15 anos, num conteúdo de consciência, que eu não conseguia nunca sair completamente dele. Quando eu fui nessa classe agora, corporal, recebi o processo, 3 dias intenso, uma hora foi embora o negócio. Então, muito das cargas emocionais, né, que você falou, ou de consciência, ou de traumas, ou tudo que está parado no corpo, hoje em dia eu já não. Você libera na consciência, você libera mudando a sinapse, você libera tendo consciência disso, mas eu acredito que tem algumas coisas, a maioria delas estão paradas no Presa, corpo também. Então tem uma camada delas que fica no corpo também. Então, eu acho total. que E às tem vezes é a esse camada mais complemento, profunda. isso, que ficou, que tudo vai pro corpo, né? Que é o nosso papo de quando a gente começou hoje. Que quando eu fui pro curso, que eu vi um monte de mulher com cara de mulher, eu vi de mulher com cara de 60 anos. Aqui no Brasil eu não conheço, minha mãe não é, minha sogra não é. Eu não conheço muita gente que olhar pra alguém com 60 anos e saber, olha, essa mulher tem 60 anos, esse é um rosto de alguém que tem 60 anos. E aí você vê Sim. todas essas emoções, tudo isso lá, é muito parecido com essa energia, né? É, E o corpo ele é somático, né? Ele somatiza tudo isso desde o útero. Então, assim, às vezes a gente tem coisa que ficou presa no corpo, no útero, por conta das vivências da sua mãe, ou de como foi o parto. Tudo tá ali já informando alguma coisa. Que era aquilo que eu te falei, lembra uma vez que algumas alunas minhas já fizeram sessão com você, e daí liberam alguma coisa na sessão, e eu vejo presa no corpo. Eu tem falo, alguma nossa, camada para tá liberar ali lá. na escápula, tá ali numa tensão no pescoço, tá ali na coluna torta. Tem alguma camada ainda presa aí desse Sim. processo. A Tem muita precisa coisa acessar? que a gente consegue liberar quando é uma crença, um ponto de vista, às vezes ele tá nessa região ainda. Mas eu percebo, igual você falou, o que tá mais já um trauma, algo que já está há muito tempo solidificou, não tem como ele não ir pro corpo, né? Ontem, eu não lembro o nome, eu tenho uma amiga minha que faz podcast comigo, a Fabi, você até vai conhecer ela esse final de semana no curso presencial. Ela está estudando uma técnica que eu não sei o nome, não lembro agora, que é dos posicionamentos também, de como você tá, desde que você estava na barriga da sua mãe, e a pessoa vê seu corpo e vai falando, isso te faz ser assim, isso, que é a maneira que você vai criando, como você se movimenta, como a sua postura, você sabe o nome disso? É super Não. interessante. Ela tá fazendo esse Mas curso, ela vai falar o nome. É, é tudo disso. que o Então, corpo vai mostrando isso, né? Essa sim, vivência da pessoa, porque depois ele é desse meu, sinérgico. isso. Depois desse meu curso, desse curso que eu recebi agora, a semana passada, de 3 dias de corpos, eu realmente tive a total clareza que existem crenças,
padrões que a gente libera aqui, né? Na consciência, que você muda, que eu faço muito disso, eu mudo, 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 e existem algumas coisas que você vai mudar, mas precisa incluir o corpo. Tem uma Sim, desprogramação no corpo para ser feita também, porque já ficou parado, enraizado no corpo. Aí você tem a yoga, tem uma yoga que eu gosto muito, a restaurativa. Tem a yoga sim, restaurativa. Eu fazia a restaurativa toda vez, eu apagava lá e eu sabia que eu estava liberando alguma carga que estava parada naquela, aonde pegava aquela posição, né? sim. Porque tem coisas muito profundas que elas precisam de permanência. Então, assim, ao invés de fazer um asana com muito movimento, muito flow, você precisa fazer o asana e ficar nesse asana, permanecer. E aí, através da permanência, você vai acessando camadas, da pele até o sistema nervoso, que é a camada mais profunda do corpo, né? Isso. Você não acessa o sistema nervoso assim. Você fica lá, daí você acessou o músculo, foi na articulação, foi no sistema linfático, foi no sistema nervoso. Então, assim, essa mudança, até da gente sair do sistema nervoso simpático e ir para o parasimpático e poder acessar isso, precisa de tempo. E precisa também de um tempo para fazer isso, né? Não é no carro dirigindo eu vou acessando isso. Não vai, está com a atenção Você em outra acessa a coisa. consciência, muitas vezes você acessa o lugar. Né? Para mim, tudo é isso, tudo depende do que tá lá, mas tem muita coisa que já parou, né? Que Sim. tá no físico. E é E tem, muito profundo, é interessante, estagnado. muito. E aí você faz, muitas vezes você tem a consciência do que te leva nisso, né? Uhum. Você acessa essa consciência, você conseguiu escolher algo diferente, estou disposta a estar presente com essa carga, né? Essa carga que Uhum. agora está depositada em algum órgão, ou em algum Sim. nervo, ou em alguma articulação. Estou disposta a estar presente nesse lugar agora, captei o que que é, e aí você tem a liberação no próprio corpo, né? É muito Sim. interessante como o corpo, ele atualiza tudo que a gente Tudo. é, né? Tudo que a Tudo. gente O tempo é. inteiro. E vai mudando. Você acessa essa consciência, desvendo a sua postura. Né? E quando você muda a postura corporal, você muda a postura psíquica, né? Uma coisa está relacionada à outra. Então, assim, a Sim. postura é assim, tem uma tristeza ali profunda no centro do peito, aí vai liberando isso, vai, nossa, crescendo os ombros, sua postura muda, né? E o corpo, ele fala, tanto para O dentro quanto corpo para fala. fora, né? Nossa postura corporal está Sim. falando, está informando algo às pessoas, né? Que é energia. Energia é a primeira língua, né? Que você fala. Então, assim, Sim. e o É, a energia é corpo, a ele primeira já forma está. de linguagem. Exato, ele já está trazendo essa energia na forma que ele está estruturado ou não, né? O quanto ele Sim. está torto, o quanto ele está alinhado, o quanto ele está, né, firme e confortável, né? Que é o que a gente diz no yoga, é uma postura firme e confortável, porque você está confortável vivendo nessa casa, né? Sem Uhum. incômodo. A primeira coisa que atrapalha a nossa mente é um incômodo, por exemplo. Se tem uma dor profunda em algum lugar, como que você tem uma mente clara e presente? Difícil, né? Tenta meditar com a dor nas costas de Mas rasgar. você consegue estar presente com a sua dor e falar o que é isso? Sim, Ou você vai tomar. E não tem nada de errado exato. em tomar um Não, analgésico. nada de Se errado. você precisa tomar um analgésico, mas e se você tomar um analgésico e conversar com o seu corpo? Ou antes de tomar, Sim, conversar com o seu corpo? Ou depois de tomar, conversar com o seu corpo? E ficar presente. O que é isso? O que que o meu corpo está me falando, né? O que que tem aqui? Qual informação tem aqui? Sabe que quando eu. Ai, a linguiça chegou, minha cachorra agora vai começar a gritar aqui, até não abre a porta. ainda bem que eu tô de Sabe, fone pro mal e nem ouvi, senão ele né? late junto. Não, agora já era. Ela fugiu. Ela abriu um buraco. Eu até vim no quarto do meu filho para despistar ela, mas ela me persegue. Tô aqui, amorzinho. Tá bom, tá bom. Sabe que Hum. quando eu tô atendendo, vem cá, amor, calma aí. Isso, vem, amorzinho, vem. Linguiça, linguiça. Oh, meu Tá bom, Deus. amorzinho. Sabe quando eu tô atendendo, muitas vezes quando a pessoa faz alguma escolha e tá mudando o rumo da vida dela, com aquela escolha, com aquela consciência, que a pessoa tem consciência do que ela tá criando, e ela tem uau, um aha moment, e aí ela escolhe algo diferente. Eu sinto, muitas vezes, meu joelho, ele muda, ele começa a mudar a posição, que eu sinto que a pessoa tá mudando a postura do corpo dela. E agora começou meus dedos do pé. Então, quando eu tô atendendo alguém e a pessoa tá mudando, eu falo, putz, essa pessoa vai mudar muito, que eu percebo meu joelho começa a mudar. Uhum. O posicionamento do meu joelho, sabe? Que tá Faz todo mudando a sentido. direção da vida dessa pessoa. E para yoga, por exemplo, joelho é flexibilidade perante a vida, por exemplo. Ah, que Questões no joelho é uma interessante. flexibilidade perante a vida. E a ponta do dedão do pé é o cérebro. Então, Uhum. assim, Muitas vezes tudo aqui, o tá segundo ligado. dedo, tudo tá ligado. E eu fico consciente disso.
do corpo começa a se mexer, sabe? E é isso, a gente estava fazendo um curso ontem à noite, tava dando curso de dinheiro, e de repente um monte de gente começou a ter dor de cabeça. Eu falei, gente, uau, como vocês estão com dor de cabeça? A dor de cabeça, quanto o dinheiro é pesado para vocês e pesa na cabeça, né? E tava tudo Sim, pesado. Aí teve uma hora que começou todo mundo a ficar com nó na garganta. Quanto que você não consegue se expressar? Então, quanto que a gente vai colocando tudo no corpo, né? tudo. As dores de tudo que a gente está tendo na nossa vida, né? E como a gente Sim. pode incluir ainda mais o corpo, a consciência e o corpo, como não separar isso? Se eu pudesse dar, assim, para todas as pessoas que vão começar nesse caminho, nessa jornada de busca de autoconhecimento, eu já estou há muitos e muitos, já são quase 44 anos que eu estou aqui na Terra, já estou nesse processo desde pequena, mas completamente entregue ali aos 15, 16 anos. Eu excluí o corpo, Uhum. uma grande maioria dele. E ao momento que eu incluí o corpo, tudo mudou. Eu comecei a ter realmente alegria, leveza, facilidade. Como que você pode, se você vai nessa busca espiritual de consciência, incluir o seu corpo? E como que quem está na busca do corpo, como você pode incluir a consciência também, né? Sim, total. E é muito também importante dizer que assim, não tem uma receita, né? De bolo. Não tem, por exemplo, a atividade física certa. Olha, tem que fazer isso, isso, isso. Tem que lembrar que o corpo ele é dotado de habilidades. Então, ele tem uma habilidade cardiovascular, ele tem uma habilidade de flexibilidade e de força. Eu preciso, sim, tentar trabalhar essas habilidades, né? Não pode ser só a força e não ter, enfim. Mas não tem a receita certa, ó, faz yoga, ou faz a yoga X, ou faz só musculação Y. Não, é assim também, é o que funciona para esse Sim. corpo, né? O que funciona Como para que esse você, corpo tem né? É. alegria em se mover, né? Eu falo isso para vários alunos, falam, puta, mas eu odeio musculação. Tudo bem, fazer força é uma coisa que a partir de uma certa Uhum, idade é importante, né? uhum. Mas, pô, você gosta de dançar? Então dança, sabe É. assim, isso é um movimento. Eu Ah, eu comecei a gosto de fazer correr, tudo aqueles bem. choquinhos. Eu faço aqueles. Eu O comecei a fazer Tech estímulo. Fit, que é Uhum. o estímulo choque com musculação, e meu corpo amou. E eu comecei, nossa, minha barriga de 4 filhos eu nunca tinha recuperado fazendo musculação, não fazia muito, tá? Nunca fui uma grande atleta, como eu contei Uhum. aqui. Mas eu sempre eu surfava, eu ando a cavalo, né? E quando eu comecei a fazer isso, juntou o cavalo. Ah, o cavalo trouxe pra mim também muita consciência com o Que o corpo. cavalo Quando tem um corpo, então, né? mudou tudo. Quando eu comecei em 2021, foi meio Hum, quando eu acessei o corpo, foi em 2021, quando eu fui de encontro com os cavalos, eu acessei meu corpo, né? Acho que um dos presentes que os cavalos me deram foi esse retorno do corpo, sabe? uhum. Essa comunhão com o corpo. Olha que interessante, é verdade. Foi um presente dos cavalos. Porque ele tem um corpo E ele muito está completamente exuberante, né? presente com o ser dele, né? Total. Eles são incorporados, eles estão Sim. quatro apoios, estão total ligado à terra. Eles têm músculo, eles têm presença. Você já viu um cavalo assim desmilinguido? Só se estiver subnutrido ou doente. O cavalo é imponente. É, ou Ele tem um corpo possuído por assim, uma né? entidade. Ou possuído Uau, por algum animal, por uma entidade. Tem cavalos com possuídos também. que dó. Mas Jura? é o processo deles, sim. Quando a gente dá a É, classe, conversando com a classe cavalo meus consciente, animais. cavaleiro consciente, tem isso na apostila. Os animais também passam por processos, né? Quando eles não estão Sim. completamente incorporados, presentes com o corpo deles, né? Quando a gente não está completamente ocupando o nosso corpo, a gente abre espaço para Sim, outras coisas, né? Como é sim, importante a gente ocupar o nosso corpo, sim. né? Honrar o nosso corpo. Para mim, desde o cavalo, foi bem isso, mas desde 2021, há 4 anos, 3 anos, quase 4, teve essa coisa para mim do corpo, Sim. de incluir o meu corpo, e foi muito do cavalo, os cavalos me trouxeram isso. E aí eu busquei vários exercícios, até que eu encontrei, esse é legal, que é 20 minutos, eu faço musculação. Uau, eu ganhei músculo. Aí eu fui buscando outras coisas. E aí eu me senti mais disposta e cada vez mais eu tenho mais prazer com o meu corpo, e principalmente depois dessa liberação, dessa coisa de não receber no Access, que eu gosto muito, né, que é uma técnica que eu estudo, que eu ensino, o Access Consciousness, a gente fala de sectionless. O sectionless é, sabe essa coisa, essa alegria que a criança tem de viver, de brincar, de correr, que ela vai Uhum. lá e às vezes esfrega a bunda na parede e dá risada, sabe? E sai Uhum. correndo e faz careta, e a gente vai perdendo com o tempo, porque a gente começa a ficar mais rígido com o nosso corpo. Uhum. A criança tem muito isso, esse sectionless. E
Eu me perdi que eu fui ler a mensagem, o teu TDAH E é o porque o quê? corpo dela tá sempre em movimento, né? Você vê uma Tá criança sempre parada, em é uma coisa movimento. estranha. É O isso, corpo é. dela tá sempre em movimento. Ela não anda, ela corre, ela testa as coisas, ela sobe, ela se pendura, ela dá cambalhota, ela fica de quatro. Ela tá sempre em movimento. Sim. Então essa energia tá sempre fluindo, daí ela não tem problema com o movimento. Ela não tem rigidez, ela não tem muito dessas memórias, apesar de que algumas sim, mas assim, não tem Já vão se tanto. instalando, né? Mas É, aí você vê numa criança quando um trauma, quando algo parou, né? Quando algo total. parou, a criança muda. E aí ela Muita trouxe para o corpo, expressão, né? muda o Ela movimento. atualizou desse espaço do movimento. E falam, né, que depressão é falta de movimento, né? A gente fala na consciência que quando uma pessoa está deprimida, qual movimento você poderia adicionar na sua vida que vai mudar essa realidade, né? Faz todo E a sentido. Ana escreveu, eu me encontrei No no pool polidense. dance. É. É. E de lá pra cá tenho me divertido e curtido muito meu corpo cada vez mais. Então, cada um vai encontrar. Eu fui nos choquinhos, que eu nunca imaginei. Aí eu mudei, achei um professor que ele vem. Às vezes é uma coisa mais. Eu falei, putz, tô fazendo uma musculação. E agora eu tô nesse Functional Range System, que é algo incrível. Eu fiz várias vezes yoga, algumas deu mais certo, algumas menos pra mim, sabe? Que às vezes eu fico muito no sutil, eu fico enjoada. Cada um é Sim, um. E eu gosto sim. dos cavalos. Para mim, os cavalos, eu tenho orgasmos nos cavalos. Eu tô lá no cavalo, eu me conecto com o corpo deles, assim, eu entro em comunhão, a energia flui de todo o meu corpo. Que é essa coisa, não sei se é Kundalini, não sei como chama exatamente, porque eu nunca estudei a Kundalini, então eu não posso falar com propriedade, mas tem esse fluxo da energia que passa por Sim. mim, da energia E do porque você está cavalo. enraizada nele, né? A Kundalini é uma energia vital que vem da base do sacro, lá nos primeiros chakras. E o cavalo, ele é basicamente um chakra básico, né? Porque o chakra básico se conecta com as pernas e com os pés, né? Esse enraizamento, essa segurança. E ele é muito seguro de si, na minha visão de fora. Então, se você está Uhum, conectado também com esse enraizamento deles, sabe? E isso vem acendendo a sua energia de cima para baixo, né? Eu acho que uhum, é esse lugar que você sente. Você já viu um cavalo correndo? Um cavalo correndo é tipo uma obra-prima do movimento, assim, uma coisa sim, perfeita, assim, né? A arquitetura da corrida dele é perfeita. E o nosso corpo é perfeito. Ele sim. veio de uma forma perfeita, tudo é organizado, tudo é. Se você estuda o corpo humano, é a coisa mais maravilhosa que tem, é É um ver o computador corpo lá do dentro. futuro Ah, perfeito, é né? É que ninguém nunca orgânico, ia né? fazer, não tem nenhum cara o mais inteligente do mundo que Ainda vai surgir e não faria um corpo. Não faria. é Porque do tudo futuro, né? tem. Algo do Ah, futuro, né? Como tudo se conecta e como é muito parecido a lei com o planeta Terra, não é? Se você sim. for ver os rios, tudo vai Os passando, agora a gente vai elementos. estudando o micromicílio, né, das árvores, como tudo se conecta, é muito interessante isso também, né? E Que é como a isso, é o que gente você... também está conectado a isso, né? Quando a gente vai Sim. na natureza e se conecta com esses elementos, com a água, com a terra, com o ar, o como isso influencia, né, no nosso corpo. Por exemplo, hoje, que é um dia frio, o seu corpo está diferente de um dia quente, né? Tem mais rigidez, está mais contraído, mais duro. Ele está o tempo inteiro também nessa conversa com o que está acontecendo aqui fora e com os elementos da natureza, né? Por isso que é importante Sim. também estar perto dela para poder equalizar esse corpo físico mesmo, assim. Sim, receber da Esse, natureza. Eu não consigo ficar muitos dias longe da natureza. Eu fico mais na minha casa do que eu saio, que na minha casa eu faço tem mais árvores aqui em São Paulo. Shhh, linguiça. Agora a linguiça tá assim. Você já vai terminar para me dar atenção? Vem cá. É a natureza, né? E também tem essa coisa da natureza, ela não tem pensamento igual a gente, né? Então a gente consegue atingir um estado de presença sem julgamento, sem as cargas que ficam acumuladas, né? Em tudo que a gente vai acessando nas pessoas, né? porque E nos é lugares que o a que gente você vai. fala, né? Que a natureza é só contribuição. Né? Então, se uma árvore tá lá dando um monte de fruta, ela só tá lá dando um monte de fruta. Você pode pegar e se deleitar com a fruta, ela é só contribuição, não tá te pedindo nada em troca. Ó, eu te dou a maçã, mas você me dá, sei É lá o que, um carinho. generosidade Não, de espírito é, pura, né? exato. É pura contribuição, né? Assim, mas eu acho que ela é no candomblé, quando uma entidade está incorporada em um corpo, ela chama esse corpo de cavalo. Olha, Ele que conheceu um bandido no engraçado. Rio de Janeiro que disse ter o corpo fechado. Interessante, né? Eu não sei o que isso quer dizer exatamente de corpo fechado. Eu já ouvi falar disso, mas eu não tenho É, conhecimento para trazer mais informação sobre isso.
O cavalo é um minotauro, né? Você tá enraizado com a terra, né? Recebendo todas as informações. É incrível, os cavalos me trouxeram esse presente. E aí, mais alguma coisa, Lê? Eu acho que Bastante informação, né? o que fica é esse lugar de, tipo, honrar esse corpo e conectar, né? Tá consciente dele e da consciência do todo, né? Então, assim, é não largar nenhuma coisa nem outra, né? Porque é esse dueto que funciona, sabe? Essa união Uhum. dos dois é que funciona. Que para yoga a gente chama da união do corpo e da mente, né? Que é essa mente que Sim. pensa. E Então, tá é, sentindo e incorporar, né? Viver e cuidar desse corpo, né? tá, Honrar esse corpo. receber o presente, né? E se você puder ter um conscious embodiment, né? Uma Uhum. incorporação consciente, né? Que aí você inclui a incorporação, você tá no seu corpo em consciência, estando disposto a estar presente com tudo na sua vida, né? Sim. É um Quanto isso vai criar presente. mais, né? A Como linguiça você que está em mesma disse. incorporação Imagina que consciente. bom, como pode criar mais, Sim, linguiça estando sossego. unindo esses dois Sim. processos, né? Acho que o nosso convite é esse, né? Sei lá, dentro de mim, Como o inclui objetivo, tudo, né? Inclui o o corpo, objetivo inclui o central dessa ser. conversa era isso, né? É trazer um olhar para essa inclusão total, né? Dos dois. Sim, sim. E fazer E o o que que o seu mais é corpo te possível? pedir, né? E honrar, ouvir o seu corpo. E muito dessa coisa, que a gente passou por muitas coisas, está bem completo, assim, essa live de hoje, a linguiça começou. Linguiça, eu sei que você quer minha atenção, mas agora eu tô fazendo uma live com a Lê. Olha a Lê ali, tá vendo? Oi, Não linguiça. sossega, Uma sossega, linguiça. oi, tá bem pertinho aqui. Que bom, a linguiça não. É, ele é mais A linguiça, velho, ela tem 8 meses, 7 meses. é muito pequeno. E a gente passou por muita coisa aqui e tem essa coisa do ouvir o corpo, né? Quando que a gente também está acostumado, só falar isso rapidinho que tem a ver com, para finalizar, essa coisa que a gente está acostumado a ouvir muita moda, o que está na vez, sabe, o que está todo mundo fazendo, e a gente não ouve o corpo de verdade, né? Eu já fiz muito disso. Eu comprei coisas que eu vi que tá todo mundo comprando, que parecia ser bom, só pegar um osso para linguiça, que parecia ser bom, sabe? Parecia, tá todo mundo fazendo, deve ser bom. Se aquela menina fez, deve ser bom o alimento. Aí eu comi um alimento que me deu alergia. Eu lembro quando eu peguei Covid, me falaram, ai, toma não sei o quê. E um negócio verde, eu tomei, me saiu um mega furúnculo na bochecha, assim. Me saiu um negócio, por uma semana eu fiquei com um negócio. Eu falei, gente, eu fiz pergunta para o meu corpo, isso é realmente uma contribuição para o meu corpo? Então, como a gente pode ouvir o nosso corpo? O que a gente está comendo? Isso é uma contribuição para você? Se todo mundo, né, eu vou no médico e ele indica um negócio, eu não vou, sei lá, é tipo um todinho proteico. Eu fui Proteico. nele, um nutrólogo, e ele indicou esse proteico. E aí eu fui ler o que tem lá dentro. Tem um monte de coisa, inclusive adoçantes artificiais. E eu não escolho consumir isso. Eu não tô falando que isso está errado. Para o Sim, meu corpo não funciona. E minha mãe foi lá e falou: eu vou tomar isso quando não pode comer doce. Eu falei: mãe, você leu o que está escrito atrás? Quanto que o seu corpo é uma contribuição isso? E pode ser que sim, pode ser que não. sim. Mas ouvir a gente, né? Ninguém sabe mais sobre o seu corpo do que você. Ninguém. Quanta consciência você pode ter para você ser o seu próprio médico, né? Até Quanta porque a consciência. gente vive numa era de total desinformação, a verdade é essa. Não é uma era de informação, é tanta informação, principalmente na área da nutrição, é muita informação. E as pessoas esquecem da individualidade biológica, né? Então, assim, é exatamente o que você falou, o que funciona para você não funciona para mim, tanto como estilo de vida quanto como funcionamento corporal, né? Então, assim, por isso que é importante estar consciente do corpo e do seu funcionamento. É falar, nossa, vou experimentar isso, mas pô, isso não fez bem, isso não é para o meu corpo, eu preciso de outra coisa. E até De fato, tem que ser vegetariano? Isso é o que meu corpo está me pedindo ou não? e às Né? vezes Então, ele assim, vai tudo isso. pedir, sim, e às vezes vai ter um período que o seu corpo vai pedir uma dieta específica de alguma coisa. Ouça o seu corpo. Sim, O seu corpo é sábio, ele te dá todas as informações. sim. Dependendo do que eu como, meu corpo sai imediatamente uma bolinha no meu rosto. Ele é Meu corpo muito ele sábio. grita comigo. Ele ri de mim às vezes. E tem vezes que ele fala, se eu vou comprar alguma coisa e começa a pesar energeticamente, é porque não é para eu ir por esse caminho. Mas a gente está disposto a ficar tão consciente para a gente É, ser o nosso próprio médico, né? E nosso exato, alimento ser a nossa medicina também, né? Que é isso, exato. E não colocar na mão de alguém, né? Essa, terceirizar tudo, né? Que a gente está acostumado a terceirizar toda a informação, né? Terceirizar o conhecimento. exato.
para Exatamente. os Terceirizar. gurus, os yogis, é Os isso, os médicos. mestres, isso, os médicos, né? Os advogados também, né? No Axis eles Sim. falam que essa realidade, do jeito que ela está sendo formada agora, ela continua, o que segura a realidade são os médicos, os advogados, não é contra médicos e advogados. Minha Sim. filha quer ser neuro. Tenho duas filhas que querem ser médicas na minha casa. Que Mas legal. como elas vão ser médicas, né? Não temos nada contra. Temos uma médica nos assistindo que a É, gente gosta muito, eu ainda fui hoje. Não exato. estamos Eu criticando, adoro medicina. mas o que a gente está falando é esse lugar que está tudo fora da gente, né? Quanto que Exato. é disso que a gente está falando. Quanto que a gente, ao invés de você resolver o seu conflito, você vai terceirizar o seu conflito. E hoje em dia isso é necessário. Até a gente se empoderar, né? E se a gente tiver um mediador do que, Sim, mais do que alguém que vai lá brigar por você, né? É interessante sim. tudo isso, né? E se o poder voltar para você, né? Em Você todos trazer esse poder os de volta sentidos, né? Todos os sentidos. dessa do seu corpo, né? Se apropriar do seu corpo, da sua consciência e estar disposta a estar presente com tudo na sua vida, né? Sim. Tudo. E é isso. Então, É muito isso. bom. Quer falar Adorei. mais algo? Alguma Não, coisa aí? acho Foi que legal, essa é né? a A gente falou conclusão. bastante coisa, né? É trazer esse poder. Nada, tudo que a gente passou, a gente não tá falando negativo sobre alguma coisa, a gente tá falando só, você pode adicionar e ter contribuição de alguém. Hoje eu fui na dermatologista. Hoje eu Sim, falei com a Mayla, que é uma homeopata, para levar minha filha. Ela tá com um negocinho que eu sei o que que é, mas ela tem mais informação para contribuir comigo do que eu. sim, Então eu tenho consciência do que é, mas eu vou lá para acessar a informação que ela tem para adicionar e criar algo mais. E se você não terceirizar tudo sim. na sua vida, sabe? Inclusive Todo a o percepção conhecimento. sobre o filho, né? Assim, eu tenho um filho de 5 anos, e daí eu vejo o quanto, quando ele tem alguma coisa, eu sinto no meu corpo. Eu sinto no meu corpo que ele vai ter uma otite. Eu começo a sentir um negócio na minha orelha, falo, nossa, eu sinto no meu corpo aquilo que tem no corpo dele, sabe? Então, assim, Uhum, é uma comunicação desse corpo, uma sabedoria desse corpo muito mais do que existe nas escrituras, né? Não existe sim, já no livro, na bibliografia, sabe assim? Mas você tem que estar presente para falar, nossa, isso faz sentido. sim. Então, quanto mais presente você consegue estar, e quanto mais presente eu tô, foi com mais presente eu incluí o meu corpo também. Na verdade, eu tinha, por muitos anos eu tive essa capacidade, eu viajo astralmente para onde eu quiser. Eu posso estar aqui Sim, para outro lugar e falar o que tem na sala. Eu tenho essa capacidade de remote viewing, que chama de vivência remota, né? Mas quanto, isso é incrível, mas quanto eu posso estar dentro do meu corpo, ocupando o meu corpo? E fazendo isso dentro do meu corpo e não deixar meu corpo, incluindo o meu corpo, né? E ter esse prazer que o corpo dá em ser a gente com leveza, né? É exato. isso. É ser, né? Em ser. Sim, ser, ser e deixar todas as energias fluírem com facilidade, Sim, né? Porque quando a gente está presente, não precisa guardar no nosso inconsciente, porque a gente não consegue lidar com as coisas, a gente não cria doenças, né? Porque e tudo o que que já todas tiver nesse corpo, vamos liberar. Nunca é tarde, sabe assim? Nunca é tarde, isso né? A pessoa às vezes para, não é, nossa, sim, mas acho que ai, agora já era. Não, não era. Nunca é tarde para entrar em contato com esse corpo, para mover, para desbloquear, para acessar, para viver com uma facilidade dentro desse corpo. Nunca é tarde. sim, exato. E para liberar os traumas, né? O que você É? pode buscar, né? Tem coisas de consciência, e tem ferramentas para o corpo também. Como você pode ter os dois, né? Muitas vezes tem essa combinação dos dois, né? Do corpo. Eu fui fazer uma trilha no Nepal, eu fui fazer uma viagem para o Nepal, que foi para mim uma liberação da vítima, do Uhum. papel de vítima em 2018, para nunca mais me colocar no papel de vítima, que eu me coloquei várias vezes na minha vida no papel de vítima, e teve um dia que a gente subiu e desceu montanhas, foi assim, a gente foi num pico, foi uma loucura de 14 horas, a hora que tava chegando, eu pus a mão no meu seio, tinha um tumor para fora. Eu curei o meu corpo, foi o espiritual, a presença e a escolha de eu não mais, nunca mais, ocupar o papel de vítima na minha vida, e Sim. daquele lugar saiu um tumor mesmo. Tinha um tumor que saiu para fora e no outro dia já não tinha mais nada. Com toda aquela caminhada no Nepal que eu fiz. Quase um expurgo, assim, né? Foi um expurgo, mas foi algo que consciente. Eu vi a vítima. Eu ainda viajei com uma amiga
que ela fazia todos esses... Ela se colocava de vítima em tudo e me pegava e falava, gente, eu faço a mesma coisa. Então eu podia ver a vítima fora, a gente não consegue terminar, mas tudo bem. Temos mais 5 minutos para ficar 1 hora. Você separou esse tempo, né? Uhum. Eu vi a vítima fora, então eu acessei isso, eu tomei consciência total, eu fiquei presente com todos os lugares de vítima que eu estava na minha vida, e naquele lugar de 14 horas, subindo e descendo montanhas, no Nepal, com toda aquela natureza sendo o segurando espaço para mim, né? No final eu não conseguia mais andar, é sério. 14 horas, montanhas assim, surreais, em altitude. Eu pus a mão, tinha um tumor, eu falei, uau, eu liberei algo grandioso hoje, eu liberei a vítima. E quanto que eu estava criando uma doença no meu corpo para dessa energia que eu parava de ser a vítima. Então eu Pra tive realmente afirmar que você era, isso, né? Uma vítima. isso. E aí eu tive essa consciência. Então eu acessei isso na consciência, escolhi um novo trilho, um novo caminho e expurguei do meu corpo, né? E liberei isso. E é Imagina bem... quanta química você não mexeu, né? Nossa, foi muito louco. Foi muito louco. Mal. Eu cheguei, eu deitei assim, a gente chegou num lugar super simples, super, imagina, no Nepal, super, ultra, hiper simples. Cheguei lá, deitei na cama, assim, olhei pra cima. As meninas falaram, você quer chá? Eu falei, não quero nada, eu preciso ficar aqui porque eu tô liberando uma coisa grandiosa. No outro dia eu levantei, eu encostei e falei, uau, acabou. Eu liberei. Algo geracional. Minha avó teve câncer, linguiça. Eu liberei algo geracional. Minha avó teve câncer de seio, né? Então, teve algo gigante que eu liberei lá. Nessa comunhão do Do corpo. corpo. Então, como Com a teve, sua né? Como tem, como a consciência. gente acha que às vezes é só que não é. Por isso que Não é. no Access, né? A gente faz muito classe de corpos também, né? A gente inclui, tem o espiritual e tem o corporal, né? Tem várias classes de energia que você vai movimentar a energia do corpo. Não tá só aqui, tá em tudo, né? Como a Eu acho yoga, que né? Que tem. nenhuma estagnação é benéfica, né? Nenhuma estagnação, seja a estagnação do corpo, seja a estagnação de aprender algo novo, seja a estagnação desse poder da consciência e da expansão. Tudo que estagna apodrece, né? Não é assim na natureza, né? A água, Sim. que ela para, ela vira E má nunca água. para, e a gente é água, então É, como pode parar? Então o que você para vai acumulando carga, acumulando carga, acumulando carga, e vai distorcendo o orgânico e o natural e o formato exato. perfeito, né, dessa geometria sagrada que o nosso corpo é, que o nosso corpo é uma geometria sagrada, né? Tudo aqui é uma geometria Total. sagrada, né? E quanto a gente distorceu com as distorções dessa doença mental que a gente tem, nessa doença psíquica, né, de E querer desse enquadramento de como deve controlar, ser a vida. né? E do errado, tem muita coisa aí, né? É, Que muita aí coisa. volta para o que a gente falou do sintético, né? Dessa coisa artificial, da alimentação artificial que cria doenças e do ser que se torna artificial. Não é artificial você querer fazer uma coisa no seu rosto, não estamos falando disso. Você querer Sim, contribuir para a sua beleza, isso é gostoso, isso é brincadeira, isso é vaidade, você tem um corpo, ok. É o artificial de você ter uma personalidade de algo que não é você de verdade e você vai mentindo para você mesmo e você vai se desencontrando com a beleza do seu ser, né? porque você Bom, vira um personagem, não um ser, né? isso. Aqui apresentamos Alessandra, Caroline e Linguiça e a bandeira do Corinthians Luísa! do meu filho. Eu tô aqui no quarto dele. Vim me esconder, mas a linguiça me achou, né, sua linguiça? É isso, mas Você que bom, eles quiseram contribuir, né? Vieram contribuíram os aqui, dois liberaram as e energias contribuíram muito. estagnadas e é isso. É isso. Então, Ai, amei, obrigada, foi muito também, legal. muito bom, bastante consciência, bastante informação para mim, trouxe bastante contribuição isso. Eu tô até, assim, muito grata por isso, porque é muito bonito isso, sabe? É um presente a gente poder incluir o corpo e o nosso ser, né? Esse ser, E né? que as pessoas façam isso com leveza, assim, né? Algo que faça sentido para elas, e não algo que, eu tenho que fazer isso. Não, faz o que você gosta, mas faz. E receber esse presente de você ter um corpo aqui agora, né? É um presente. Né? Você tá aqui num corpo agora, como pode ser mais lindo e mais leve, mais divertido, né? Como você pode encontrar o que é verdadeiro para você, né? Seja na expressão física do seu ser, né? No esporte que você vai escolher, no movimento, e seja na sua busca de consciência, né? O que você pode adicionar na sua vida? Que O que contribua. mais é O possível? que mais é Isso. possível? Tá bom. Um beijo, Ale, Um obrigada. Eu vou beijo. gravar Obrigada, e te eu. mando. Tá bom. Tchau, Mas gente.
Um beijo grande. Tchau, O que mais é obrigada. possível? Beijo. Tchau, tchau, tchau.